Bom dia, good morning, bom dia a todos, hello, bom dia, hello, good morning. Olá, bom dia, 8h30 da manhã, numa terça-feira, aqui estamos. Bom dia, Vicky. Cá estou eu, a teacher, com mais uma live, pra gente fazer mais um bate-papo aí, pra gente começar a semana de forma bem positiva, de forma bem animada, com bastante coisa pra gente conversar sobre. Hello, bom dia. Já fixei o tema da live aqui. Vou dizer que essa é uma live 3 em 1. É um tema um pouquinho maior do que eu tô acostumada a fazer. E aí eu coloquei aqui. Vamos lá. O tema da live é: eu não preciso falar inglês agora e eu não estou no momento certo. E quando eu precisar, eu começo a estudar. Então, eu digo que são uma live 3 em 1, porque a gente tem aí três tópicos que são super importantes, três frases que são muito comuns, que eu escuto bastante dos alunos. Então eu resolvi juntar as três aí, a gente vai falar sobre elas um pouquinho, bater esse papo, e eu vou decupar aí essas três situações, né, que os alunos trazem para mim, que são: primeiro, eu não preciso falar inglês agora, então essa é uma delas. A segunda é: eu não estou no momento certo. E a terceira é: quando eu precisar, eu começo a estudar. Então eu vou falar um pouquinho das três e com base na minha experiência, nos alunos e como eu posso ajudar vocês aí a seguir nessa jornada. Então vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho sobre uma pergunta que eu faço aos alunos nas minhas entrevistas, quando os alunos querem dar esse primeiro passo aí nessa jornada de estudar inglês. E a primeira pergunta que eu faço para os alunos na entrevista é se o aluno se você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês. Então a minha pergunta é: você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Muitos respondem que sim, que de fato já perderam uma oportunidade por conta de não terem o inglês necessário, o inglês suficiente para concorrerem a uma vaga de emprego, mas muitos dizem que não. Não, graças a Deus eu nunca perdi uma oportunidade por não falar inglês. Mas, por outro lado, eu já deixei de aplicar para uma vaga por não falar inglês. Então, olha a diferença, né? Será que tem uma diferença aí? Eu nunca perdi uma oportunidade, ou eu já perdi uma oportunidade, ou eu nunca apliquei por uma vaga porque eu sabia que eu não tinha o inglês necessário, que o meu inglês não era compatível com o que a vaga requisitava. Pronto, para mim é a mesma coisa. Então, você pode nunca ter perdido uma oportunidade, mas se você deixou de aplicar para uma vaga, se você deixou de concorrer a uma vaga, se você deixou de fazer algo por achar que o seu inglês não é compatível com o que a vaga ou com o que a situação requisitava, então, para mim é a mesma coisa. Sim, você perdeu uma oportunidade por não falar inglês. Então é aí que a gente entra, né? E aí que eu começo a falar sobre esse eu não preciso falar inglês agora. E da onde que vem essa ideia, né? Quem te disse que você não precisa falar inglês agora? É porque a sua profissão no momento não requer o inglês? É porque no momento, no trabalho, você não precisa usar? E aí vamos pensar um pouquinho sobre esse período de pandemia que a gente tem vivido, que tem mais de 1 ano já. Eu vou pegar a pandemia como exemplo, né? E a gente sabe que há mais de 1 ano as nossas vidas, as nossas rotinas viraram de cabeça para baixo. E o mesmo acontece com o mercado de trabalho. Então, muitas profissões tiveram que se reinventar.
muitas vagas deixaram de existir, outras vagas surgiram. E aí entra o profissional que está capacitado, o profissional qualificado, que tem confiança nas suas habilidades e que sabe que o inglês agora não é mais um diferencial no mercado, ele é um pré-requisito. Então, essa ideia de eu não preciso falar inglês agora não é bem assim, né? Porque a gente não tem que esperar a oportunidade bater a nossa porta para começar a estudar. Você pode não precisar agora, mas com tudo isso que está acontecendo, com toda essa reviravolta, com o mercado de trabalho se reinventando, com muitas pessoas perdendo o emprego, perdendo o trabalho, com muitas pessoas querendo sair do país ou querendo aplicar para uma vaga numa empresa multinacional, ou mesmo mudar, sair daqui e ir para fora e conseguir aplicar para uma vaga lá, como a gente sabe que tem. Então, por que não, né? Você não precisa falar inglês agora, mas será que amanhã você precisa? Claro que sim, com certeza. Então, a falta do inglês, o não falar inglês agora, ele de fato faz a diferença na sua vida. E aí eu posso falar um pouquinho vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e como o inglês salvou a minha vida de verdade, né? Eu me formei em geografia, para quem me acompanha, para quem me conhece. Eu graduei em geografia, licenciatura e bacharelado, e resolvi me dedicar ao ensino. Então eu sou professora, era professora de geografia, mas sou professora desde sempre e achava que tinha o inglês, eu já tinha me formado, tinha concluído, falava o inglês, mas eu não precisava do inglês para dar aula de geografia, não precisava do inglês para trabalhar naquele momento. Então, por muitos anos, apesar de eu gostar, de ouvir muita música, de assistir muito filme e de fazer viagens internacionais, o meu inglês ele estava adormecido. Eu nunca achei que de fato o inglês pudesse transformar a minha vida naquele momento. Então eu fiquei 10 anos dando aula de geografia na área de ensino, trabalhando com crianças, adolescentes, até que chegou um momento, e quem me acompanha sabe disso, que eu não queria mais fazer aquilo, eu não queria mais trabalhar com aquele público, não queria mais trabalhar com a geografia, e ali eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu precisava me reinventar. Então foi um momento muito importante na minha vida, na minha carreira, na minha profissão como professora, porque eu precisava me reinventar. E foi quando o inglês bateu a minha porta. Eu vi uma vaga para ser coordenadora de inglês em um curso, e pensei, por que não? Será que o meu inglês está bom para isso? Será que eu tenho inglês suficiente para aplicar para uma vaga? Já que eu quero fazer essa transformação na minha vida, mas eu não queria largar o ensino. Eu queria continuar dando aula, que era de fato o que eu amava fazer e continuo amando até hoje. Bom, então eu falei, por que não? Vou aplicar. Mas será que o meu inglês está bom? Será que eu tenho inglês suficiente? Aí é nessa hora que a gente tem uma insegurança, que a gente não sabe de fato se o inglês que a gente tem é compatível com o que a vaga exige. Principalmente era uma vaga para ser coordenadora de inglês num curso de inglês. E aí eu fui lá e, enfim, investi tudo que eu tinha e de fato o inglês salvou a minha vida. Então, desde 2009 foi quando eu consegui a minha vaga lá como coordenadora de ensino, como professora de inglês. E desde então eu nunca mais parei. Então, naquele momento, o inglês foi um divisor de águas para mim. Como professora de geografia, eu imaginei, para que eu vou precisar do inglês? Não vou precisar, né? Eu sou professora de geografia, eu posso precisar de um inglês para viajar, para me comunicar melhor fora do Brasil, para assistir minhas séries, meus filmes, para ouvir música, maravilha. Mas para trabalhar, para ser o que eu ia fazer para sempre, então, de fato, fez uma diferença enorme, foi um divisor de águas. E aí essa é a minha primeira mensagem para você. Você pode achar que não precisa falar inglês agora, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Muitas coisas têm acontecido e eu vejo muitos alunos chegarem para mim justamente fruto dessas reinvenções aí que o mercado de trabalho está passando. E as pessoas de fato precisam ter um inglês bom, precisam se comunicar, para que elas consigam alcançar os objetivos que elas têm.
Então, a minha história é uma história real e é a história que eu acho que pode servir de exemplo para muita gente. Quando o inglês ele pode fazer a diferença na sua vida, mesmo que você ache que não. Eu tenho uma aluna que é psicóloga, ela se formou em psicologia e ela acabou indo para a área para escolas também, para trabalhar com educação infantil. E ela também, enfim, nunca imaginou que precisasse do inglês. Quando ela veio até mim, ela falou: "Teacher, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui precisando melhorar o meu inglês, porque eu dou aula para crianças, eu trabalho com educação infantil em escolas, eu sou psicóloga de formação, então eu nunca achei que eu pudesse precisar do inglês de fato." E hoje a gente sabe que tem muitas escolas bilíngues por aí que requerem que os professores tenham inglês fluente, porque as escolas são bilíngues. Então, o profissional, o professor, ele precisa do inglês fluente para aplicar para uma vaga numa escola bilíngue. E por isso que ela deu início às aulas e começou a estudar comigo, justamente por precisar do inglês fluente. Então, eu acho que a gente pode falar aí de muitas profissões, de muitas áreas que precisam do inglês. Antigamente a gente falava, né, o inglês, tem algumas profissões específicas que precisam do inglês, alguns tipos de engenharia, né, o médico precisa saber inglês, porque todo o material é atualizado, ele participa de congressos, um funcionário de TI, ele precisa aprender inglês, ele precisa saber inglês, porque é o universo da tecnologia. Hoje a gente não sabe que não existe mais isso, né, algumas profissões precisam de inglês, outras não. Não, muito pelo contrário, todas as profissões de alguma forma precisam do inglês. Precisam que o funcionário, que o empregado, que a pessoa fale inglês de fato. Então eu acho que isso aí é fundamental, não existe, eu não preciso falar inglês agora, né? Existe o eu preciso falar inglês. Então a gente sabe que isso é mais do que importante para as pessoas se destacarem aí e alcançarem os seus objetivos, principalmente nos dias de hoje. O segundo ponto, né, que a gente vai decupar hoje eu não estou no momento certo. E de novo a minha pergunta será que existe? Quando que é o momento certo? Quem determina qual é o momento certo para você estudar? A gente não precisa esperar de novo a oportunidade bater a nossa porta. Primeiro porque aprender uma segunda língua não acontece da noite para o dia. E a gente sabe disso, a gente sabe que é um processo. É o processo de estudar inglês. Assim como quando você se exercita, quando você vai para academia, para você ganhar aquele corpinho sarado, para você ganhar os seus músculos, não é da noite para o dia. Então a gente sabe que requer treino, que requer esforço, que requer entrega, dedicação. E é a mesma coisa. Então, quem malha, quem se exercita, quem sabe que praticar esportes é importante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, é a mesma coisa, é a mesma comparação que eu faço. O estudar inglês, o aprender uma segunda língua, não acontece da noite para o dia. Então, quando a gente fala, eu não estou no momento certo, não é agora, né? Eu vou deixar para depois, a gente procrastina, na verdade, né? E aí, quando que é o momento certo? O momento certo já passou, né? O momento certo já aconteceu. Então a gente precisa, o quanto antes, startar os seus estudos, começar a estudar para que de fato, quando a oportunidade bater a sua porta, quando você precisar, você tenha o inglês necessário para isso. E o meu trabalho aqui, né, com todos os meus alunos, e todos eles sabem disso, para quem está chegando agora também, não adianta a gente ter metas muito longe, né? Metas muito distantes da gente, porque de fato a gente pensa, ai meu Deus, quando é que eu vou me tornar fluente? O curso dura quanto tempo? Quando eu vou concluir os meus estudos? Será que daqui a um ano, a gente ouve muito isso, né? Será que daqui a um ano eu estou preparada para aplicar para uma vaga de trabalho? Será que daqui a um ano eu consigo sair do Brasil? Será que eu posso fazer aquela tão sonhada viagem e me comunicar de forma apropriada? Então, na verdade, tudo isso requer a sua dedicação, requer o seu esforço, é um processo. Então, qual é o meu trabalho aqui? É pegar essas metas que são muito grandes,
né? Que às vezes são inatingíveis para o aluno, e quebrar em metas menores. Então, vamos quebrar em metas que você consiga cumprir, que sejam atingíveis num primeiro momento, para depois a gente pensar lá na frente. Então, não adianta a gente começar a estudar pensando daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, ai, será que eu vou levar isso tudo para acabar? Não, vamos pensar. A minha missão é, de fato, separar o que é importante, o que é relevante para você e o que não é, nesse processo de aprendizagem. Então, vamos quebrar as metas grandes em metas pequenas, em metas menores, que você consiga alcançar, que você consiga atingir, para que então você daqui a 1 ano consiga alcançar os objetivos que você deseja. A gente tem um tradicionalismo muito grande, né, no Brasil, eu sempre falo isso, dos cursos tradicionais, de passar anos estudando inglês, de começar a estudar inglês quando a gente é adolescente, ainda criança, e aí a gente leva 8, 9 anos aprendendo. E aí eu acho que isso desmotiva um pouco o adulto quando ele quer começar a estudar, ou quando ele pensa que ele vai precisar, ou que ele precisa do inglês para atingir os objetivos que ele tem. Quando ele pensa nesse tempo todo, vai demorar muito, né? Ou eu vou levar muito tempo e eu tenho outras prioridades. Então, são muitas questões aí que a gente de fato precisa trabalhar, né? O inglês tem que ser uma prioridade. Por quê? Porque a gente não aprende da noite para o dia. Então, de novo, requer esforço, requer entrega, requer dedicação. E o meu papel aqui, como teacher, é pegar a sua mão e fazer você atravessar essa jornada. Então, a gente faz um trabalho de pegar essas metas grandes e transformar em metas pequenas e atingíveis para você. Então, esse é o objetivo, né? Para que você, de fato, veja que é possível, que é palpável você atingir os seus objetivos com a língua. Então, não adianta você só rezar, jogar para o universo e fazer a roda girar. Não. Tem que investir tempo, investir o seu esforço, é uma dedicação, tudo isso para você conseguir ir alcançando as suas metas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre quando eu precisar eu começo a estudar, que eu acho que tá tudo aí, né? Tá tudo conectado. Quando eu precisar eu começo a estudar. Eu sempre pergunto aos alunos, quanto tempo você levou para graduar? Quanto tempo você levou para terminar a sua graduação, para terminar a sua faculdade? 4, 5 anos. Então, é isso. Então, quando eu precisar, eu começo a estudar, não funciona bem assim, né? De novo, porque não é de uma hora para outra. Então, se você levou 4 anos para graduar, se você vai na academia todos os dias, se você se exercita 3 vezes por semana, é uma rotina que você cria. Você vai para a faculdade todos os dias, você assiste às suas aulas, você malha todos os dias, você pratica pilates, você pratica yoga, qualquer que seja a atividade física que você faz, é exatamente isso. E eu sempre comparo também com uma plantinha que precisa ser regada todos os dias para que ela possa crescer. E eu não sei porquê, com o inglês, às vezes as pessoas têm uma pressa e acabam caindo no conto de eu vou me tornar fluente em 6 meses, que é o que a gente vê por aí. A gente vê muita gente prometendo, fazendo essas promessas de você quer aprender inglês em 6 meses, você quer se tornar fluente em 6 meses, então vem comigo. Não é bem assim, não existe se tornar fluente em 3, 4, 6 meses. Existe um processo de aprendizagem. Claro que em 3, 4 meses, se você se dedicar, se você estudar, se você inserir o inglês na sua rotina todos os dias, existe uma evolução enorme. Em 3, 4 meses, a gente vê isso acontecer, mas não a promessa de você se tornar fluente em 6 meses, por exemplo. E aí você acaba investindo o seu dinheiro, né? Nesse conto de fadas aí que eu chamo, e de repente você percebe que é muito conteúdo e você não vai dar conta de todo esse conteúdo em pouco tempo. Então, não existe isso. Existe um investimento de tempo, existe a sua dedicação para que o processo possa de fato acontecer, né? Então é essa entrega aí que eu tô falando. Quando eu precisar eu começo a estudar. Quem é responsável pelo processo? Nós, teachers, estamos aqui, eu estou aqui para guiar você num processo orientado, para te apresentar um material ideal para você estudar, metodologia que cabe a você, que encaixa com o seu perfil, dentro da disponibilidade que você tem.
Então, o estudar sozinho, por exemplo, é algo muito difícil, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é os alunos investindo muito dinheiro por conta desse desespero, da pressa. Agora a oportunidade bateu a minha porta e eu não tenho inglês, então eu vou investir tudo que eu posso para aprender inglês em 6 meses. Então, infelizmente não é bem assim. A gente não se torna fluente, a gente não domina um outro idioma em 6 meses somente, né? Não existe mágica, existe esforço, existe dedicação. E é para isso que a gente está aqui. Então, o seu tempo é precioso, é o maior recurso que você tem. É o seu tempo, é o tempo disponível. Que hoje, a maioria das pessoas, a gente sabe que trabalhando com o público adulto, as pessoas não têm tempo livre, né? Mas você faz o seu tempo. Então, se você quiser, de fato, colocar o inglês todos os dias na sua rotina e alcançar os seus objetivos daqui a um ano, a gente consegue. Mas precisa haver esse esforço e dedicação. E o brasileiro, a gente sabe que é muito imediatista, né? A gente deixa para aprender, deixa para procurar em cima da hora. E infelizmente, em cima da hora, não vai dar, não vai. Eu vejo muita gente chegar, acabei de perder uma oportunidade, eu preciso aprender inglês para ontem. Então, o quanto antes você começar, melhor. Não precisa esperar a oportunidade chegar, porque requer um processo, requer uma dedicação, requer o seu esforço. Então, eu acho que do jeito que eu falei, o tempo é o nosso bem mais precioso, né? A gente não precisa cair nesse conto aí de que, em 6 eu vou colocar tudo que eu tenho, eu vou comer os livros de inglês, vou devorar os livros, vou assistir um monte de coisa, vou assistir filmes, colocar legenda em inglês e isso vai me ajudar. Claro que vai te ajudar, mas não é do dia pra noite. Então, é um processo. E aí é para isso que a gente está aqui, para isso que eu estou aqui, para guiar vocês nesse processo. Porque senão você perdeu seu tempo, você perdeu dinheiro, achando que você ia dar conta de todo esse conteúdo que você comprou, por exemplo, que você investiu, e na verdade você não tem tempo para isso. Então, o meu trabalho é te ajudar nesse processo para que você possa colocar o inglês, inserir o inglês todos os dias na sua rotina, estudar um pouquinho. Hello, Renata, bom dia, tudo bem? Para que você possa, Renata é uma delas que tem que voltar a estudar, né? Para que você possa botar o inglês todos os dias um pouco na sua rotina, que ele faça parte do seu dia a dia, para que você consuma esse material, para que você estude sempre, esteja sempre em contato com o idioma, não só nas aulas, e para que você possa, de fato, atingir os seus objetivos. E o professor, na verdade, ele vai te mostrar qual é o melhor caminho. Ele vai ser o seu guia, né? Ele vai ser o seu mentor aí nesse processo. Porque estudar sozinho, aprender sozinho é muito mais difícil. Então, esse é o meu objetivo. É guiar você nesse processo, é mostrar o que funciona, o que não funciona. Por quê? Porque eu sou especialista na área. Eu sou especialista no aprendizado do idioma. Então, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a aprender inglês. O que você pode fazer, o que funciona e o que não funciona. Se você já vem com uma experiência de já ter estudado, Karina, eu já estudei muito, eu já fiz várias tentativas e eu não sei mais por onde começar de novo, eu tenho que recomeçar, eu tenho que voltar lá no verb to be e voltar tudo do início. Depende. E aí aí que entra o professor, é aí que eu entro para avaliar o seu processo, onde você está de fato, e te mostrar o melhor caminho para você seguir, os melhores materiais, qual é a melhor forma de você estudar e atingir os seus objetivos. Tem muitas ferramentas hoje que estão à disposição para quem quer de fato estudar, e a gente faz uso dessas ferramentas, a gente mostra para vocês o que de fato funciona e o que não funciona, para que vocês consigam atingir os seus objetivos. Então, a minha mensagem hoje, ela é uma mensagem, o nosso bate-papo é um bate-papo mais rápido, não deixe o destino decidir por você. Você é responsável pelo seu destino, você é responsável pelas suas escolhas. Então, é uma escolha. Aprender, decidir, né, ou não estudar inglês agora é uma escolha que você faz. Então, se você escolhe por não começar agora, você só está adiando
esse processo, que você sabe que em algum momento ele vai ter que acontecer. Ele tá aí já. Você sabe, tá buzinando todos os dias na sua cabecinha, né? Você sabe que você precisa do inglês, você sabe que você precisa estudar, mas a gente tende a procrastinar, a gente tende a deixar para daqui a pouco. Por quê? Porque agora eu não tô precisando. Isso é o que eu mais ouço. Vamos estudar? Agora não é minha prioridade, ou agora eu não preciso. Quando? E aí a gente volta ao tema inicial da live. Quando eu precisar, eu começo. Então, a minha mensagem é: não existe eu não preciso falar inglês agora. Não existe eu não estou no momento certo. O momento certo já passou. Mas antes feito do que perfeito. Então é melhor a gente começar logo. É melhor a gente startar esse processo, ainda que ele seja devagar, que ele seja no seu tempo, no seu ritmo. Não adianta a comparação com outros, né? Não adianta o querer falar como um nativo, por exemplo, correndo rapidamente. O mais importante é você ter a consciência de que você precisa do idioma, de que você precisa saber falar inglês, de que você precisa saber se comunicar no idioma, para estar pronto para as oportunidades que vão bater à sua porta ou que já estão batendo à sua porta. Porque o destino, as oportunidades não esperam estarmos prontos, né? Na verdade, nós precisamos antecipar aí essa preparação para estarmos prontos quando a oportunidade aparecer. E eu tenho muitos alunos, muitas pessoas que passaram pelas minhas aulas, muitos ex-alunos que podem dizer aí exatamente isso, que deixaram para aprender quando precisaram e as oportunidades passaram. Então, não espere você perder uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade na sua vida pessoal, profissional, para começar a aprender inglês, para começar a estudar inglês. Então essa é a minha mensagem. Se você já deixou de aplicar para uma vaga, se você já deixou de fazer uma viagem, como a gente sabe que tem, porque você achava ou acha que o inglês que você tem não é o suficiente, tá mais do que na hora de começar a estudar. Então, de novo, antes feito do que perfeito. Então vamos começar, vamos startar o processo para que vocês estejam prontos no momento em que as oportunidades aparecerem. Hello, hello! Então essa é a minha mensagem de hoje. Foi um bate-papo rápido. Eu espero que vocês decidam por começar, que o inglês possa abrir portas para vocês como abriu para mim, que possa ser uma grande oportunidade aí para vocês, porque tem muitas coisas boas que o inglês pode proporcionar pra gente, e isso é mais do que provado. Então eu estou aqui para pegar na mão de vocês, para a gente seguir juntos nessa jornada e a gente fazer acontecer. Porque é assim que a gente faz, a gente faz acontecer, não deixe o destino decidir por você, seja responsável pelas suas escolhas. Então é isso, muito obrigada, a live vai ficar salva lá no feed e eu estou à disposição para que vocês possam startar esse processo o quanto antes. É isso, bom dia a todos, um grande beijo, see you soon.